O pastor Daniel Antônio e o executivo Evandro Pereira dividem o estudo da Palavra de Deus e debatem as suas principais ideias da liderança de um executivo com a visão cristã e prática do nosso dia a dia dos negócios. Fique ligado com os novos insights de uma liderança influenciadora de alto poder de transformação e como você pode aplicá-las em sua vida pessoal ou profissional, pois liderar é influenciar. Está começando agora mais um episódio do JesusCast Princípios de Liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Aqui quem fala é Evandro Pereira e estamos começando agora o episódio número 5 com mais um princípio de liderança. Nesse episódio estudaremos como um líder deve fazer para administrar o estresse e as tensões em meio às crises e manter sua liderança otimista na motivação de seus liderados e em seus negócios. Vamos ler a passagem de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 11. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. "O que é isso?" disse ele. "Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei." Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. E ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão. E, de repente, atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Pastor Daniel, a falta de andar na presença de Deus pela desobediência de Saul tornou-se uma inveja aniquiladora e dominado por esse estresse e a tensão de perder seu próprio reinado. 2 perguntas para que o pastor possa explorar um pouco mais desse texto. Como isso se assemelha quando perdemos algo que vemos nos outros serem beneficiados? Como um líder deve ser sensato e controlar seu estresse e a sua ansiedade, exercendo a inteligência emocional em sua liderança e no trabalho, mediante qualquer que seja a crise que esteja enfrentando? Olá, Evandro, que privilégio, que alegria mais uma vez poder compartilhar esse tempo contigo. Dividimos esse espaço para levarmos um pouco de crescimento e conhecimento para aqueles que nos assistem através do JesusCast, do Jesus Coaching, do nosso podcast tão abençoado. Tem bastante gente falando, viu, Evandro? Tem muita gente falando desses programas que têm feito a diferença, têm trazido crescimento, têm ajudado demais. Hoje, em especial, vamos falar sobre administrar o estresse, administrar essas situações conflitantes que muitas vezes nos cercam. O texto que foi utilizado de 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 em diante, fala de um episódio onde Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele se depara diante de uma situação onde um jovem estava tendo muito mais notoriedade do que ele. Estava sendo aclamado pelas pessoas, o seu nome estava sendo cantado em prosa e verso, e isso trouxe para o coração de Saul inveja, trouxe para o coração de Saul, trouxe à tona todo o orgulho, de Saul. Ele se sentiu humilhado naquele momento, naquela hora. Uma situação conflitante, que um rei, alguém que tem uma posição de liderança como ele, deveria saber administrar. Todo aquele que deseja ser líder, ele precisa aprender a administrar as suas emoções. Ele precisa aprender a administrar o seu ego e ele precisa aprender a administrar as suas frustrações. Saul não soube como lidar com o seu ciúme, ele não soube como lidar com a sua inveja, ele não soube como lidar com alguém que tinha talvez mais talento, mais coragem e mais força do que ele. O importante em momentos conflitantes, em momentos de estresse como esse, a primeira coisa é se aquietar, se aquiete. Deixe, como falamos, a poeira baixar, deixe a chaleira esfriar
E depois, quando as emoções estão mais controladas, temos condições de tomar algum posicionamento, de falar alguma coisa, de darmos algum direcionamento. Mas no momento em que as coisas estão fervilhando, no momento em que as coisas estão em ebulição, se agimos precipitadamente e colocamos em risco a nossa reputação e as pessoas que estão à nossa volta. O texto diz que Saul chega a pegar uma lança e atirar contra Davi. Eu imagino que você, por algumas vezes na sua vida, deve ter também tomado alguma atitude precipitada num momento em que as emoções estavam afloradas. E eu tenho certeza que assim como eu, que eu já fiz isso, assim como eu, você se arrependeu depois de ter feito isso. No momento de tensão, no momento de estresse, nós sempre optamos pelo bom senso. Sempre optamos por não tomar atitudes precipitadas. Sempre tomamos por não falar apressadamente para não nos arrependermos. É importante a gente buscar, primeiro manter a calma e depois buscar uma direção vinda da parte de Deus. Se Saul tivesse consultado a Deus, eu tenho certeza que poderia ter sido diferente muitas coisas em sua vida. Mas o que levou Saul à derrota em todas as coisas, inclusive nestas situações conflitantes, foi o fato dele ter deixado Deus em segundo plano e seguido a sua própria vontade, seguido o seu próprio eu. As situações conflitantes sempre se tornarão um problema na nossa vida quando o nosso eu estiver em primeiro lugar. Quando a nossa vontade sempre for imposta, sempre for colocada de uma maneira que, se não for a nossa vontade, não tem outro meio, não tem outra maneira, não tem outro jeito. Então, um conselho que eu te dou como um pastor é que você possa buscar, primeiro, manter a calma, segundo, buscar em Deus a orientação e depois, então, tomar a decisão que você precisa tomar, sempre mantendo a coerência, sempre mantendo o bom senso, sempre mantendo o equilíbrio e buscando o bem de todos, não só o seu próprio benefício. As situações conflitantes só existem porque não estão sendo atendidas às necessidades das pessoas que estão à volta e não somente a sua. Que Deus possa abençoar a sua vida muito, muito mesmo. Evandro, eu gostaria que você explanasse um pouco para a gente a respeito disso, de como funciona essa questão das situações conflitantes no ambiente corporativo. Creio que exista muito ciúme, muita inveja, creio que exista também aquela questão de a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Fala um pouquinho para a gente, meu querido. Deus abençoe, um abraço para você. Para um líder atingir a alta performance de influência transformadora, deve exercer continuamente uma empatia e toda a sua inteligência emocional, pois não é fácil lidar com diversos comportamentos e diferentes emoções das pessoas. E tudo isso em um ambiente de negócios ainda potencializa pelo estresse da tensão, da inconsistência, pressão do mercado ou pela própria demanda do seu trabalho, com metas desafiadoras, prováveis instabilidades no emprego ou conflitos nocivos constantes num ambiente normal de trabalho. Ou seja, na vida de um líder, a pressão ou tensão é constante, gerando um estresse normal devido às preocupações, ansiedades e, em alguns casos, às incertezas. Lembro-me que de alguns anos atrás, quando eu ainda era jovem e tive que tomar uma decisão de escolher um dos meus colaboradores para liderar um novo projeto fora do Brasil. E após ele ter concluído com tamanha maestria e excelência na entrega, o nosso diretor promoveu ele para ser o meu supervisor. Como você acha que ficou a cabeça de um jovem cheio de sonhos e expectativas naquele momento? Embora não estejamos procurando saber quem errou, o importante é entender que os erros são comuns e também permitido a um líder errar em algumas de suas decisões. O sucesso está ligado a algumas falhas e tentativas que colocamos no nosso processo de desenvolvimento. Ou seja, a falha não é um sinônimo de fracasso, e sim um trampolim para o sucesso. Porém, cuidado para não errar com pessoas, pois isso pode gerar tensões irreparáveis. Mas saiba que Deus tem uma promessa específica para cada um de nós. E quando estamos alinhados com os princípios que exploramos nos episódios anteriores, como a obediência ao nosso Deus e as autoridades estipuladas por Ele, no episódio 1, e a integridade e os valores que acreditamos, no episódio 2, e o contínuo aprendizado na palavra, nos capacitamos com o seu amor em nossas fraquezas e atingiremos o seu propósito.
Às vezes me sinto como Paulo. Se for contar as inúmeras batalhas que tive, nas crises que enfrentei, poderia escrever alguns longos capítulos, mas todas elas foram parte da estrutura que criaram as minhas fortalezas e a minha maturidade. O estresse e as tensões que passamos na vida dos negócios ou em nossa liderança será contínua e permanente. Por isso precisamos saber lidar de forma positiva e otimista. Caso não sucumbiremos ao fracasso e à depressão. Uso uma metodologia para minha própria vida e minha liderança pela palavra amar, e vou explicá-la usando letra a letra. Letra A. Ame o que você faz. Não faça algo apenas pelo dinheiro ou por um cargo. Faça algo que possa influenciar uma transformação impactante em quem está ao seu redor. Isso é liderar. Sendo assim, ame as pessoas. Não existe liderança em que o amor pelo próximo não seja exercido constantemente e com prioridade número 1. É o que chamamos hoje de empatia e inteligência emocional. Quem ama, cuida, respeita, se importa, ouve e desenvolve através da influência. Quem ama o que faz e lidera por amor ao próximo também tem claro o seu propósito de liderança. Letra M. Motive. Motive seus liderados. O líder que não tem um propósito definido e claro, não consegue motivar as pessoas, pois não tem um norte de direção para os seus objetivos. Pessoas seguem líderes com propósitos e com um alvo de direção. Letra A. Ações. Motivando, você irá liderar ações. E sabemos que pela terceira lei de Newton, que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Quando motivamos, geramos ações de alto impacto em planos estratégicos mais estruturados e impactantes, planos táticos mais executáveis, ideias inovadoras e um foco de comum em uma liderança humanizada. Letra R. Resultado. Todo executivo, empresário ou um gestor de departamentos precisa gerar resultado e com certeza é o que a empresa mais espera e necessita para sua própria sustentabilidade financeira e o que espera também de uma gestão. Porém, você não precisa liderar pelo resultado, e sim para o resultado. A mensagem final é: ame o que você faz e as pessoas. Isso gera um senso de propósito a ser definido. Um propósito instiga as pessoas a serem influenciadas e motivadas para gerarem reações positivas às suas próprias ações em busca de um resultado comum, o sucesso. Sou Daniel, um grande abraço e também a todos os nossos Jesuscasters. E não deixe de seguir nas nossas redes sociais do Jesus Coaching no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e os nossos canais de podcast no Spotify e o podcast da Anchor e na Apple. Envie também seus comentários para que possamos trazer um conteúdo cada vez mais rico e encaminhe o nosso link para que mais pessoas sejam impactadas e transformadas na arte de influenciar, pois liderança é influência.